Fala galera! Assistir a um filme sabendo que ele é inspirado numa história verdadeira, numa horripilante história verdadeira, deixa a gente com frio na barriga, cria uma espécie de tensão antecipada. Se você curte obras desse tipo, onde a ficção vem embalada com um toque de realidade, prepare-se para uma lista daquelas. 5 filmes macabros baseados em crimes reais. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Depois que eu comecei aqui no meu canal o quadro baseado em fatos, eu meio que fui ficando expert em garimpar filmes inspirados em histórias verdadeiras. Mas expert mesmo é o Dr. Harold Schechter, que escreveu Anatomia True Crime dos filmes, um lançamento da Dark Side Books. O autor fez um intenso e extenso trabalho de pesquisa e traz em seu livro mais de 40 longas-metragens baseados em chocantes crimes reais. Quando se trata de psicopatas homicidas, o Harold Schechter é uma sumidade no assunto. E esse tipo de gente com um parafuso solto é o que não vai faltar nesse programa. Selecionei 5 longas-metragens presentes em Anatomia True Crime dos filmes para apresentar para você. Crimes memoráveis que renderam filmes memoráveis. Inaugurando a lista, The Hills Revise, Quadrilha de Sádicos, dirigido pelo saudoso Wes Craven, o criador do Freddy Krueger. A trama acompanha a família Carter, que fica presa numa região deserta da Califórnia depois que o seu trailer quebra durante a viagem. Os Carter então passam a ser ameaçados por selvagens canibais que vivem escondidos nas montanhas. Craven, que também é o autor do roteiro, se inspirou na história do maníaco Sawney Bean, que no final dos anos 1700 aterrorizou a região de Galloway, litoral da Escócia. Segundo consta, Bean e sua numerosa família, gerada após anos e anos de endogamia, fizeram mais de 1000 vítimas ao longo de 25 anos. Expedições que passavam pelo inóspito local, roubavam, matavam e devoravam os corpos. O filme do Craven, embora um pouco datado, continua tenso e perturbador. No quesito brutalidade, no entanto, perde para seu remake de 2006, batizado aqui no Brasil de Viagem Maldita. Embora não tenha o mesmo peso da obra do Wes Craven, lançada numa época em que os Estados Unidos passava por um período de pessimismo, a refilmagem, conduzida pelo espanhol Alexandre Arra, compensa sua falta de substância com muitas cenas sádicas e ultraviolentas. The Strangers, Os Estranhos, é uma pequena pérola de horror escrita e dirigida por Brian Bertino. A trama segue um casal em crise que é aterrorizado por um trio de mascarados que invade sua casa de veraneio. A motivação dos criminosos nada mais é do que se divertir provocando terror psicológico em suas vítimas. Em 2008, quando o filme foi lançado, o diretor Bertino disse ter se inspirado nos crimes cometidos pela família Manson e numa experiência que ele passou quando criança. Um desconhecido bateu na porta de sua casa perguntando por alguém que não morava lá. No dia seguinte, ele e sua família descobriram que o vizinho havia sido morto. Porém, muitas pessoas viram semelhanças entre The Strangers e os assassinatos de Cary, ocorridos em 1981 nos Estados Unidos. Cary é uma cidadezinha turística localizada ao norte da Califórnia. Em 12 de abril daquele ano, 1981, 4 pessoas foram brutalmente assassinadas na cabana de número 28 do Cady Resort. O livro levanta teorias sobre os possíveis autores do massacre, mas o fato é que as mortes continuam sem explicação até hoje. Se Os Estranhos possui coincidências horripilantes com esse caso, a sequência, por sua vez, Os Estranhos, Caçada Noturna, lançado em 2018, bebe direto na fonte, nos crimes de Cary. A continuação não é tão assustadora quanto o original, mas vale uma espiada. Os 2 filmes estão disponíveis na HBO Max. O clássico alemão de 1931, M, ou Vampiro de Düsseldorf,
Além de um espetáculo visual e um trabalho revolucionário em termos de cinema, principalmente no que diz respeito a efeitos sonoros, Lang usa o som como um elemento importante na trama. M é, acima de tudo, um thriller assustador que aborda temas pesados como pedofilia, nazismo e paranoia social. O M do título vem da palavra murder, assassino, que é escrita nas costas do personagem Hans Becker, interpretado magistralmente pelo Peter Lorre, depois que um jovem o identifica como sequestrador de crianças que vem tocando terror na cidade de Düsseldorf. Já o subtítulo nacional, O Vampiro de Düsseldorf, faz referência a um serial killer da década de 1920 que tinha esse apelido, o Peter Kürten, condenado à morte por 9 homicídios e outras 7 tentativas de assassinato. O livro relata em detalhes os crimes cometidos por esse sujeito e conta um pouco sobre a vida pregressa do serial killer, que cresceu num ambiente cercado pela violência desde a infância. Quando Kürten foi finalmente preso em 1931, o mesmo ano em que o filme foi lançado, multidões se aglomeraram na frente do tribunal para ver o cara, achando que ele fosse grotesco, monstruoso, ameaçador, quando na verdade, segundo Schechter, ele parecia mais o dono de uma alfaiataria, comedido, silencioso e educado. M é um filme à frente do seu tempo, uma radiografia social da Alemanha naquele período nefasto, que ganha contornos ainda mais tenebrosos quando a gente conhece a história do assassino que inspirou o protagonista. Em segundo lugar, o road movie Badlands, Terra de Ninguém, de 1973, longa-metragem de estreia do Terrence Malick. O roteiro, escrito por ele, é baseado na vida do sociopata Charlie Starkweather, que entre 1957 e 1958 assassinou 11 pessoas. Martin Sheen interpreta o personagem, que no filme chama-se Kit, um jovem psicologicamente desequilibrado que, após matar o pai de sua namorada Holly, vivida pela Sissy Spacek, cai na estrada com a moça, deixando um rastro de sangue por onde passa. Se a trama lhe pareceu familiar, é porque você já assistiu Assassinos por Natureza, do Oliver Stone. O cineasta também se inspirou nos crimes do Charlie Starkweather para criar o seu longa-metragem desenfreado e ultraviolento. O filme do Malick, no entanto, se atém mais aos fatos, embora ele amenize a brutalidade. Descrito como um homem frio e calculista, Starkweather não poupou nem mesmo crianças que cruzaram seu caminho e despachava suas vítimas com requintes de crueldade. Em Badlands, Malick humanizou o assassino e hora nenhuma procura julgar os crimes cometidos por ele. Para quem curte estudo de personagem e admira o cinema poético e contemplativo do diretor, precisa dar uma conferida em Terra de Ninguém. O clássico absoluto de Alfred Hitchcock, Psycho, Psicose, de 1960, é uma adaptação do livro homônimo de Robert Bloch, que por sua vez se inspirou no maníaco Ed Gein para criar o seu Norman Bates, interpretado brilhantemente no filme por Anthony Perkins. Ed Gein, que ficou conhecido como o Carniceiro de Plainfield, a cidade onde ele morava, serviu também de inspiração para O Silêncio dos Inocentes e O Massacre da Serra Elétrica. Criado com muita repressão por sua mãe, que o impediu de desenvolver relacionamentos normais com outras pessoas, Gein pirou de vez quando a matriarca morreu e passou a se dedicar ao artesanato. Artesanato esse feito com pele e ossos humanos. O cara criava cinzeiros, talheres, tigelas, colares, o que mais? Mesas, cadeiras, jalecos, estofamentos para sofás e por aí vai. Na ocasião em que Gein foi preso por assassinato, 1957, o Robert Bloch, que morava nas proximidades de Plainfield, ao ler no jornal os crimes bárbaros cometidos pelo sujeito, viu uma oportunidade de ouro de desenvolver um livro de ficção. E foi assim que surgiu Norman Bates, o aparentemente gentil e atencioso proprietário do Bates Motel, um homem que sofria de transtorno dissociativo
comprovativo de identidade e mantinha o cadáver mumificado de sua mãe no andar de cima de sua casa. Psicose é um thriller de primeira que serviu de inspiração para trocentos outros filmes que surgiriam a partir dali. Por falar em psicose, a Dark Side Books publicou o livro do Robert Bloch. E por falar em Ed Gein, olha só o que eu também tenho aqui. Ed Gein, uma graphic novel da hora, escrita pelo Harold Schechter e ilustrada pelo premiado Eric Powell. E aí, gostou da lista? Quer mais dicas de longas-metragens inspirados em crimes reais? Se a sua resposta foi sim, recomendo Anatomia True Crime dos filmes, o dossiê definitivo sobre os assassinos do cinema. Corre lá no site da Caveira, darksidebooks.com.br, e adquira já o seu exemplar. Vou deixar o link na descrição para facilitar a sua compra. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, é importante, ajuda a divulgar o canal, e me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!